Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos de volta ao canal Eletrogênio. Aqui neste canal nós falamos de conteúdo relacionados à área da elétrica. É sempre um prazer tê-los por aqui. Eu me chamo Venésio, sou técnico em eletrotécnica formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema importantíssimo, simbologia elétrica. Mas antes disso, eu quero saber de você. Deixa um comentário aqui embaixo, fala de onde você é, de onde você está vendo esse vídeo, se você é da área da elétrica, se conhece alguém que trabalha na área da elétrica, ou se mesmo está fazendo um curso. Comente aqui para mim saber de onde você está nos assistindo. Seu comentário é super importante para nós. Pessoal, desde a Revolução Industrial que o mundo passa por constante mudança, seja pela evolução tecnológica ou pela ampliação do conhecimento. Hoje nesse vídeo nós vamos falar de padronização, estritamente na área da elétrica relacionado à simbologia. Mas você sabe o motivo pelo qual existem normas que regem a simbologia de projetos elétricos ou eletrônicos? Comente aqui embaixo se você entende o motivo de existir essa padronização. Hoje nós vamos destrinchar um pouco dessa questão de simbologia. Muito tempo atrás, não existiam normas que norteavam os projetos elétricos. Então imagine que o engenheiro, quando estava construindo o seu projeto, ele usava aquela linguagem mais usual na sua região, na cultura ou no país que ele vivia. Por exemplo, os americanos usavam uma simbologia mais usual nos Estados Unidos e essa simbologia não era a mesma usada na Europa, por exemplo. Pensando nessa padronização, inicialmente foram criadas duas normas. A primeira, que é a ANSI ou ANSI, que é uma norma americana, uma norma de padronização, e tem a IEC, que é uma norma internacional. Essas normas, elas foram elaboradas para tentar padronizar a linguagem gráfica dos projetos. Elas só atuam na questão gráfica e simbologia? Não, pessoal. São normas que regem uma área ainda maior de questões. Mas para este vídeo aqui é interessante a questão da simbologia. Já aqui no Brasil, nós temos um órgão que elabora as normas técnicas, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Se você já sofreu na faculdade, aí, já teve que fazer aquele TCC, obedecendo as normas da ABNT, você vai estar ligado no que eu estou te falando. A ABNT criou a NBR 5444, que é a norma que rege a simbologia em instalações elétricas de baixa tensão ou predial. Essa norma foi criada em 1989 e o objetivo dela era padronizar a simbologia utilizada aqui no Brasil. Ela é uma norma que tem como referência a IEC, que é a norma internacional. A IEC se sobrepõe à ABNT em questão de autoridade, digamos assim. Mas essa NBR aqui no Brasil, ela foi criada para facilitar, para conversar com as normas internacionais e tornar a intercambiabilidade, se é que essa palavra existe, né? Essa intercambiabilidade entre projetos e nações, por exemplo. Nós podemos importar a tecnologia de outros países na área de elétrica, que não vão ter problema de perder tempo tentando interpretar símbolos e aqui e acolá. E também possibilita exportar e importar tecnologias. Só que você deve estar pensando, a NBR 5444, ela rege todas as áreas de simbologia de projetos elétricos aqui no Brasil? Não. Só a área de projetos de baixa tensão ou projetos prediais. Só que em 2014, essa norma foi cancelada. E no Brasil não há uma norma específica que rege, por exemplo, a questão da simbologia em instalações industriais. As pessoas têm a simbologia, pode usar por exemplo a IEC, mas aqui no Brasil nós não temos uma simbologia que rege a questão da instalação industrial. Vamos aqui para o primeiro símbolo, pessoal. E este símbolo ele tem o significado de fonte de tensão alternada. Este símbolo aqui, pessoal,
ele tem o significado de fonte de tensão contínua. Este símbolo aqui, ele indica uma fonte de corrente, não fonte de tensão, mas fonte de corrente. Agora, pessoal, nós temos alguns símbolos aqui, e os primeiros 3 a gente já viu. Vou começar do quarto aqui, que é esse símbolo quadrado na diagonal, que indica uma fonte controlada de corrente. Ou seja, que você consegue controlar a quantidade de corrente que você quer mandar para sua carga. Vamos para o quinto. O quinto é uma fonte controlada de tensão, ou seja, você consegue controlar quantos volts você vai mandar para sua carga. O sexto símbolo, nós temos aí uma fonte de tensão contínua, também igual o segundo. E o sétimo símbolo, pessoal, é uma bateria, ou seja, a bateria também é uma fonte de tensão contínua, mas o símbolo dela é diferente de uma fonte de tensão, ou seja, bateria é diferente de fonte de tensão. Os dois últimos estão relacionados à trilha de tensão. Aqui nós temos o símbolo de resistência elétrica. E resistência elétrica pode ser um chuveiro, pode ser uma lâmpada, mas geralmente quando é lâmpada tem o símbolo da lâmpada. Só que pode ser genérico, então esse símbolo indica resistência elétrica. Aqui, pessoal, nós temos o símbolo do potenciômetro. O que o potenciômetro é? É nada mais, nada menos do que uma resistência variável, ou seja, você consegue variar essa resistência de forma manual. Por exemplo, se você tem um carro que você tem aquele botãozinho que você regula a luminosidade do painel, provavelmente, com certeza, lá tem um potenciômetro que você está regulando a corrente que está chegando na carga, que é a lâmpada desse painel. Aqui, pessoal, agora nós temos o símbolo de um fotorresistor. É um resistor que depende da luz para que ele consiga assumir um valor de resistência. Você pode encontrar isso, por exemplo, em fotocélula, aqueles equipamentos que fazem com que a luz do poste acenda e apague. Ele identifica quando está dia e quando está noite. Aqui, pessoal, nós temos os símbolos dos capacitores. A primeira linha você tem os símbolos dos capacitores não polarizados. E a segunda linha são os capacitores polarizados, aqueles que têm um lado positivo e um lado negativo. Tem um jeito certo de vocês ligarem eles. E ainda na última linha nós temos um capacitor variável. Capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica. O indutor, pessoal, é um componente que, assim como o capacitor, ele armazena carga elétrica, só que o funcionamento é um pouquinho diferente. Aqui nós temos um diodo. Diodo é um dispositivo semicondutor, é um componente eletrônico. O diodo é um componente que permite aí a condução em apenas um sentido. Este símbolo aqui que vocês estão vendo na tela é o símbolo de ground, GND, ou simplesmente terra. Bom, pessoal, essa simbologia que nós estamos passando, ela é uma simbologia básica para você entender de circuitos. É claro que existem muitos outros símbolos relacionados a essas áreas que a gente já falou aqui, mas os principais são estes que vocês estão vendo. Agora está na sua tela aí o símbolo do relé. O relé é um dispositivo onde uma bobina, quando energizada, ela fecha um contato e ela permite que você utilize uma tensão menor na chave, no circuito de comando, e uma tensão mais elevada no circuito de força. Aqui nós temos a simbologia do transistor. O transistor é uma chave eletrônica muito utilizada aí em circuitos eletrônicos. Ela basicamente depende de um sinal pulsativo para que ela possa conduzir corrente. Esse sinal aqui ele é um pouco genérico, ele indica uma chave. Você tem um circuito que você tem um símbolo desse, indica que aquela chave ela fecha e abre o circuito. Bom, pessoal, agora na sua tela está
a simbologia utilizada para lâmpadas. Se você tiver um circuito que tiver um símbolo desse, é porque ali tem uma lâmpada. Este símbolo aqui ele é utilizado para representar um motor em corrente contínua, tanto é que tem a polaridade ali. Este símbolo, pessoal, indica um medidor de corrente, denominado amperímetro. Este símbolo aqui, ele é um medidor de tensão, utilizado para medir a tensão aí nos terminais. Muito conhecido também como voltímetro. O pessoal aí que já pegou em um multímetro, é porque ele tem esses dois anteriores e este próximo aqui, que é o ohmímetro, que é o dispositivo, a simbologia do dispositivo que mede a resistência elétrica. O multímetro tem essas funções. Aqui nós temos a simbologia do SCR, que é um dispositivo eletrônico, uma chave eletrônica da família dos tiristores. É muito utilizado aí como chave eletrônica para você fazer um dimmer, por exemplo, em corrente contínua. Você usa um tiristor desse aí. Ele parece o transistor, só que o seu funcionamento é um pouco diferente. Aqui nós temos, pessoal, a simbologia do DIAC. O DIAC é um dispositivo que tem a mesma função do diodo, porém ele é projetado para circuitos em corrente alternada, em tensão alternada. Aqui, pessoal, nós temos o TRIAC, que também é uma chave eletrônica, só que para corrente alternada. E a diferença dele e do DIAC, além de algumas funcionalidades, é que ele necessita de um pulso no gate para poder conduzir. É um equipamento muito interessante e utilizado na área da eletrônica de potência. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco da simbologia na área da predial. O primeiro item aí, que é essa linha de contínua, é um eletroduto embutido no teto. O segundo, essa linha tracejada, é um eletroduto embutido no piso. Ali nós temos a simbologia de fase, o L invertido seria o neutro. Esse tracinho acima do condutor é o retorno. E nós temos o último aí que é o terra. São a simbologia basicamente de condutores e eletrodutos aí da parte de predial. É o comumente mais encontrado aí nos projetos que você verá. Aqui nós temos a simbologia dos quadros. Os dois primeiros são quadros parciais. O primeiro é um quadro que não é embutido, é um quadro parcial de força e luz. Ele é denominado aparente. O segundo é um quadro parcial de luz e força embutido na parede. E o penúltimo é um quadro geral de luz e força. Esse também ele é aparente. E por último nós temos um quadro geral de luz e força embutido na parede. Esse é o quadro onde tem o disjuntor geral e ali todos os circuitos chegam nele. Agora, pessoal, nós temos aí as simbologias em relação a tomadas. Primeiro nós temos esse símbolo da setinha aí branca. Esse símbolo indica aí uma tomada a 30 centímetros do piso acabado, ou seja, do piso nessa tomada tem 30 centímetros de altura. A segunda, que é a setinha dividida em duas cores, indica uma tomada a 1,30 m do piso. Por último, nós temos aí uma setinha totalmente escura, que indica uma tomada a 2 metros do piso. E por último tem esse quadrado aí com uma setinha dentro, parecendo o símbolo do YouTube, que indica uma tomada, uma tomada de luz no piso. Essa figura aqui, pessoal, está relacionada às caixinhas aí, onde a primeira que se encontra aí um quadrado com P numa linha tracejada quer dizer caixa de passagem no piso. A segunda imagem
que já tem essa linha contínua é caixa de passagem no teto. E por último aí nós temos a caixa de passagem na parede, que ela representa por uma linha mais fina e outra mais grossa. E aqui nós temos a simbologia relacionada à luminária. A primeira é uma luminária de luz de teto, um ponto de luz no teto. A segunda, que tem a mesma figura com uma linha reta e um ponto quadrado, é um ponto de luz na parede, tipo aquelas luzes que fica fora das residências. E a terceira é um ponto de luz no teto, só que embutido. E você pode observar que dentro desse ponto de luz, ele tem três áreas. A primeira área de cima, você coloca a potência da lâmpada que você vai usar naquele ponto. Ali onde você vê a letra, é uma área que você tem que colocar o interruptor que acende esta lâmpada. E por último, onde tem um número aí, você tem que colocar o número do circuito que corresponde ao circuito dessa lâmpada. Tudo isso é feito para facilitar a vida do cara que vai aí executar o projeto da sua obra. Aqui, pessoal, nós temos agora a simbologia relacionada aos interruptores. Na primeira linha aí você tem o interruptor de uma seção. Na segunda linha você tem a simbologia do interruptor de 2 seções. E na terceira o interruptor de 3 seções. Na quarta linha nós temos aí um interruptor em paralelo. Ou seja, você não precisa usar uma imagem de 2 interruptores, usa apenas essa figura que o eletricista vai saber que ali é uma ligação em paralelo ou three-way, como o pessoal mais conhece aí. Abaixo dela nós temos uma bolinha aí que ela tem 2 cores, metade preta, metade branca. Isso indica que há um interruptor intermediário. É também conhecida como four-way. Mais abaixo nós temos uma circunferência com M, que é o botão em miniatura. Um pouco para baixo nós temos um botão de campainha na parede e por último um botão de campainha no piso. É muito importante seguir essa simbologia, por quê? Porque você economiza espaço no seu projeto e você facilita a vida do eletricista. Mas para isso também o eletricista tem que entender de simbologia. O cara tem que olhar no projeto e saber que isso aí, por exemplo, é um interruptor paralelo, é um interruptor intermediário. O cara colocou ali, ele tem que saber ler o que está nas entrelinhas. Bom, pessoal, esse cara aqui, esse símbolo, é o símbolo do transformador. O transformador, geralmente, você já viu aquele quadrado metálico que fica no poste. Se você não é da elétrica, aquilo ali é um transformador. O transformador é um dispositivo que converte uma tensão mais alta em uma menor tensão ou faz o inverso. O objetivo dele é capturar uma tensão e fornecer uma tensão maior ou menor à tensão de entrada. Bom, pessoal, para finalizar aqui, tem essa imagem de um projeto elétrico para você ter mais ou menos uma noção de como que é a simbologia aplicada. Essa imagem é apenas um esboço de um projeto predial. Nela é possível você ver os pontos de luz, tomadas, eletrodutos e condutores. Galera, agora nós precisamos do feedback de vocês. Por favor, se você está curtindo esse vídeo, se esse conteúdo agrega para você, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui embaixo com sugestões de próximos vídeos, aquele tema que você gostaria que nós gravássemos. Por favor, deixa um comentário aqui e aí nós vamos gravar o vídeo que você sugerir e vamos te mencionar no vídeo. Sugestão do inscrito fulano de tal. E também, pessoal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que gosta de elétrica, aquele que você sabe que está estudando elétrica, aquele que é da área da elétrica, que trabalha com alguma vertente da eletricidade. Nos ajude a levar, a ampliar esse conhecimento para mais pessoas, que assim o nosso canal cresce, nós gravamos mais, produzimos mais conteúdos e ajudamos mais pessoas. Agora que você já deixou o seu like
Já se inscreveu no canal, já deixou seu comentário, sua contribuição aqui, tanto feedback quanto sugestão de conteúdo. Nós te agradecemos por permanecer até aqui. É sempre um prazer ter você aqui como audiência. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique todos com Deus.